misericórdia de Deus esteja sobre a tua vida hoje e sempre. Que a cada dia, a cada momento, possamos crer. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã por nós. Que essa manhã, essa madrugada, este dia, se possa encontrar em Deus muito mais. Possa encontrar em Deus fortalecimento, possa encontrar em Deus paz, possa encontrar em Deus vitória. Você tem um tempo a sós com Deus? Você tem servido a Deus diariamente? Como é o seu tempo a sós com Deus? Eu gostaria que você pudesse fazer um esforço. Durante 15 minutos eu quero trazer uma ministração. Servir a Deus diariamente, firmando o propósito na visão de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 16. Preste atenção, eu quero te entregar algo muito especial de Deus. Chame alguém. Daniel capítulo 6, versículo 16 diz: Então o rei deu ordens, e eles prenderam Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou a Daniel, dizendo: Que o teu Deus, a quem tu serves todos os dias, haja de te livrar. O rei sabia que Daniel servia ao próprio Deus em oração todos os dias. Em outra versão fala continuamente. Você tem um hábito de orar? Você tem um hábito de buscar a Deus diariamente? Pois Daniel tinha. E é muito importante entender que oração é uma prioridade. Manter um relacionamento com Deus. Primeiro, oração é prioridade. Segundo, o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Para você ter um tempo a sós com Deus, você tem que ter uma predisposição de priorizar o reino de Deus. Se você quer viver uma vida de oração e agradando a Deus, é preciso meditar nas Escrituras Sagradas. E quando você medita nas Escrituras Sagradas, tem uma vida de oração, faça algo também. E aqui está um segredo. Escreva aquilo que Deus fala ao teu coração. Escreva mensagem, escreva sonhos, escreva as revelações. Daniel tinha isso. Eu quero que você possa prestar atenção. Nós vamos falar dos princípios do tempo a sós com Deus de Daniel. Um homem que priorizou a Deus, um homem que orava a Deus 3 vezes ao dia. A palavra de Deus diz em Daniel capítulo 6, versículo 10. Deus abençoe, irmã Ellen. Salcedo, dá um abraço ao teu pai, que o Senhor possa abençoar. Daniel capítulo 6 diz que assim que Daniel soube o decreto do rei, que havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde a janela dava para Jerusalém. E ali orou como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Deus. Observe, o tempo a sós com Deus tinha a prioridade de agradar a Deus. E Daniel tinha um propósito, ele orava, ele mantinha um propósito constante, diário, constantemente, e ele orava 3 vezes ao dia. Pela manhã, ao meio-dia, ao anoitecer. Para dormir. Ele escolhia um tempo de estar com Deus. Ele priorizava a sua comunhão com Deus. Daniel capítulo 6, versículo 10, ele orava de joelho. Você pode orar em pé, você pode orar levantando as mãos, mas Daniel capítulo 6, versículo 10 diz que ele se ajoelhou e orou. Ele rogou, ele clamou e ele deu graças diante do Senhor. Eu quero fazer algo para você poder observar. Eu vou mudar um pouco a visão para que você possa ler. Daniel, ele tinha o seu tempo a sós com Deus. O TCD de Daniel era 3 vezes ao dia.
Muitas pessoas querem viver uma vida de vitória, mas não para orar. E ele ora em direção a Jerusalém, na janela. Sabe por quê? Porque ele está na janela que dava para Jerusalém, dizia: Eu tenho uma aliança com o Deus de Israel. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Lembre-se disso. O tempo a sós com Deus é importante e nós estamos estudando princípios para vivermos uma vida vitoriosa, uma vida de oração. Observe, ele tinha uma equipe que participava da oração. Tinha uma equipe, Misael, Ananias e Azaria. Daniel capítulo 2, versículo 17 diz: Então Daniel foi dispensado e, voltando para casa, relatou tudo o que ocorrera a seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. E lhe pediu que lhe suplicasse ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, a fim de que ele e os seus amigos não fossem mortos, juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel durante a noite por meio de uma visão. Daniel louvou ao Deus do céu, dizendo em aramaico. Eu quero que você guarde, se você quer ter uma vida de oração com sucesso, você precisa ter uma equipe, pessoas que orem com você. Pessoas que oram por você existem, mas aprenda a orar com as pessoas e orar pelas pessoas. A palavra de Deus ela é bem clara quando diz que Daniel chamou seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Descubra o significado desses nomes. Aí também tem uma chave. Outro dia eu te falo. A meditação na palavra de Deus. Se você quer ter um tempo de oração produtivo, você precisa meditar na palavra. A meditação das Escrituras Sagradas é importante. O tempo a sós com Deus que Daniel tinha, também ele lia. Daniel capítulo 9, versículo 2 diz: No primeiro ano do seu governo real, eu, Daniel, compreendi mediante a leitura a tenda das Sagradas Escrituras, de acordo com a palavra do Senhor concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Jeremias tinha profetizado que o povo de Israel iria para o cativeiro. 70 anos. E quando Daniel começa a ler a palavra do Senhor, ele começa a estudar o que Jeremias tinha pregado. Ele entende, compreende. Ele entende, compreende que Deus estava falando e ministrando, e esse era o tempo correto. Observe, queridos, observe, meu irmão, que Deus tem algo de especial, porque quando você medita nas Escrituras, o tempo profético você passa a entender. Você passa a entender o tempo da profecia se cumprindo. Hoje vivemos um tempo de profecia se cumprindo. Você está entendendo? Daniel tem um tempo a sós com Deus. Ele orava 3 vezes ao dia. Daniel, ele também tinha pessoas que oravam com ele. Alguém está entrando agora, eu quero participar. Tinha uma equipe de oração, observe. Misael, Ananias e Azaria. Mas é interessante entender que ele lia a palavra de Deus atentamente. Você precisa ler a palavra do Senhor. Você precisa buscar a Deus de todo o coração, porque quando você começa a ler, ela vai se revelar. A palavra de Deus vai se manifestar. E o tempo seria de 70 anos. Quanto tempo nós vamos passar? Até quando vai haver um sofrimento? Jesus está perto de voltar. Você está entendendo que está vivendo o tempo profético dos sinais? Pois Daniel, ele meditava. Em um quarto ponto, ele anotava, ele escrevia aquilo que ele entendia. Suas meditações, visões, ele anotava. Daniel capítulo 7, versículo 1 diz: Certa noite, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, protege o rei, monarca da Babilônia, Daniel teve um sonho e algumas visões passaram por sua mente quando repousava na sua cama. E assim que acordou o sonho, escreveu um resumo
do que havia visto nos seguintes termos. Eu não vou falar qual o sonho, mas eu quero só dizer aquilo que Daniel recebia. Ele escrevia, ele resumia. Sabe por quê? A nossa mente esquece. Sabe por quê? Porque nós somos frágeis e é preciso ter um tempo de oração com Deus, um tempo de meditação e estar aberto para a revelação e para escrever aquilo que vem como revelação do Senhor. 5 princípios espirituais da vida de Daniel. Daniel foi tão honrado por Deus porque ele colocou no seu coração honrar o Senhor. Nada era mais importante para Daniel do que honrar e adorar a Deus. Capítulo 1, versículo 8 do livro de Daniel diz: Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com vinho especial, servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daquele alimento. Daniel não quis participar da mesa do engano da Babilônia. Daniel tem um propósito de honrar a Deus, e esse princípio de honrar a Deus para ter uma vida espiritual que prevalece tem que estar em nossos corações. Observe que o benefício do tempo a sós com Deus, do tempo que Daniel estava orando, do tempo que Daniel estava meditando, do tempo que Daniel estava recebendo de Deus, ele foi usado poderosamente pelo Senhor. Ele foi usado poderosamente pelo Senhor. A presença de Deus era com ele. O seu testemunho eficaz ultrapassou gerações. Ele foi honrado em toda a sua vida. Ele foi alvo de milagres e livramento. Daniel é livre lá da cova dos leões. O próprio rei diz que o teu Deus a quem tu continuamente serve poderá te livrar. Continuamente, diariamente. Acredite, quando você tem a palavra de Deus no seu coração, quando você ora, quando você prioriza Deus, você é alvo dos milagres de Deus. O nome de Deus ele foi exaltado pelo testemunho de Daniel. O Deus de Daniel é o Deus que salva, que liberta. O rei faz um decreto exaltando o nome de Daniel. Tenha um tempo a sós com Deus. Aprenda a ter um tempo a sós com Deus. E uma dica, quando você estiver orando sozinho, se arrependa, confesse, tire um momento de louvor, de adoração, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, medita nela de dia e de noite, tenha alvos de oração, ore pelas pessoas, ore com as pessoas, tenha uma equipe de oração, ore pelo seu pastor, ore pelo presidente do país, ore pelo governador do estado, ore pelo prefeito da cidade, dê ações de graça, divida o seu tempo de oração. Deus, ele quer ministrar no teu coração. A cada dia, a cada momento, você pode aprender um pouco mais de Deus. Que o Senhor possa te abençoar. Tira um tempo a sós com Deus nesse momento. Viva Cristo no teu coração. Deus te abençoe. Deus te ilumine. Deus se revele à tua vida em nome de Jesus.